Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui nesta quarta-feira, reunidos em nome de Jesus, buscando aprender mais sobre as lições que ele nos deixou, buscando harmonizar o nosso eu, o nosso mundo íntimo com o nosso mundo externo, o nosso mundo espiritual com o nosso mundo material. E assim vamos seguindo, aprendendo juntinhos. E isso é muito bom. Nessa noite de hoje, nós teremos o nosso estudo e oração, reunindo aqui pessoas que nos acompanham há muito tempo, mas temos a plena certeza de que reunimos também a espiritualidade amiga, que nunca nos desampara, nunca nos deixa desamparados, aflitos, quando nós sentimos e confiamos na presença amiga de todos eles. Hoje nós estamos assim, cercados de boas energias, boas vibrações, e que essas boas energias e boas vibrações possam envolver a todos vocês, a mim, a todos nós, encarnados e desencarnados, que de alguma forma nos conectamos aqui. E rogamos a essa espiritualidade amiga que durante o estudo e oração cuide de cada um de nós, mas que também encaminhe aqueles irmãozinhos que necessitam de um amparo, que possa intuir os médicos que estão cuidando de todos nós, que possa também nos dar aquela intuição do melhor a ser feito e também nos ensinar a lição da paciência, da humildade, do otimismo, da fé. Sejam bem-vindos. Boa noite a vocês que já estão aqui no chat ao vivo e boa noite àqueles que nos acompanham, que não colocam a sua mensagem, mas que estão sempre conosco. É um prazer ter vocês aqui, nesta noite tão gostosa. E vamos ver quem já está ao vivo aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ivani, boa noite, seja bem-vinda. Querida G, boa noite, obrigada, paz para você também. Lúcia, Tarcísio, Estela, Karine, Liliana, Tita, Débora, Alex, boa noite, sejam bem-vindos, amigos queridos. Boa noite, André Drummond, David, Vera, Norma, Melissa, Maurício, Bete, Paulo, Carlos Eduardo, Marília, Vera, Jacira, Solange, Irene Fleury. Boa noite, sejam bem-vindos todos vocês. Boa noite, Raul, boa noite, Osanira. Sejam bem-vindos também. Que alegria ter todas essas mensagens, essa energia revitaliza a gente, né? Muito bom. Hoje nós vamos estudar uma página deste livro que eu gosto muito. Vocês sabem, quem me acompanha aqui nesses quase 2 anos sabe disso. Palavras de Vida Eterna. Este livro é lindo, com lições maravilhosas. Foi escrito pelo autor espiritual Emmanuel, mentor do nosso querido Chico Xavier, e que a gente se aposta e fala, nosso mentor querido Emmanuel. Nosso, sim, né? Indiretamente, mas muito ligado ao Chico. A psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier. É uma lição do capítulo 146. Sirvamos em paz. Como vocês sabem, eu estou me recuperando daquela tossezinha chata, então eu tenho que parar várias vezes para tomar água. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Deu tempo de mais uma boa noite. Sirvamos em paz, capítulo 146. A passagem evangélica encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo de Tarso. E Emmanuel, sobre este tema dessa passagem evangélica, nos traz a lição que eu vou ler abaixo. Quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas sem motivo, ou exaustas sem razão aparente.
transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade e choram de tédio. Confessam desconhecer a causa dos males, clamam infundadamente contra o meio que vivem. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-se aos despenhadeiros da margem. Qual a terra... Não, desculpa. Que a terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência. Conflitos explodem, insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Isso tudo acontece. Isso tudo é inevitável. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça, na cólera, que nos desgastam as forças. Se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamo-nos de imediato ao desequilíbrio. Imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre. Compete a nós a obrigação de andar no mundo, ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Que lição maravilhosa, que calou fundo o meu coração. Não estejais inquietos por coisa alguma. Várias passagens nessa lição me tocou, né? Porque me senti assim envolvida e ao mesmo tempo tendo uma leitura, uma releitura da minha alma. É como se tivesse passado aquela maquininha que lê código de barras, porque eu ia lendo e falo quantas vezes a gente se coloca nessas situações e não percebe. Então essa puxada de orelha de Emmanuel aqui foi maravilhosa para nos trazermos ao equilíbrio. É importante estarmos atentos ao nosso equilíbrio. É importante sabermos perceber quando o desequilíbrio começa, para que nós possamos cuidar, para que a construção interna possa não ruir diante de um desequilíbrio descontrolado, né? Olhe bem, encontramos em toda parte pessoas agoniadas sem um motivo e exaustas sem uma razão aparente. Parece que várias pessoas que a gente conversa, as pessoas vivem cansadas, exauridas, né? Tem um motivo? Não. O corre-corre da vida, muita coisa, ok. Mas se é muita coisa, se eu estou preenchendo a minha vida com coisas excessivas, eu preciso de dar um passo atrás e retirar aquilo que está sendo excesso, né? É claro que tem fases. Se você está com alguém internado no hospital e você tendo que fazer um rodízio para cuidar de alguém,
É claro que vai ser uma semana excessiva, mas isso não pode ser um padrão. O padrão do excesso, ele desgasta. O excesso da força na mordida, ele desgasta. O excesso da ansiedade ao dormir, do controle, ele te provoca bruxismo, te coloca tensão, né? E muitas vezes a gente trava de tensão pelo descontrole do nosso equilíbrio interno, emocional, que atinge o orgânico. Quando Paulo de Tarso fala não estejais inquietos por coisa alguma, qual é a tradução que a gente faz aqui? Não entre em padrões de ansiedade desnecessários. Porque a nossa ansiedade gera essa inquietude. Porque eu posso estar aqui falando com vocês, calma, tranquila, e dentro de mim um turbilhão de coisas acontecendo, na preocupação e na ansiedade. Então, servir em paz, que é o que Emmanuel fala, o que é servir? Quando eu me coloco na posição de servo, eu entendo que eu estou seguindo um Senhor. Quem é o Senhor que nós decidimos seguir? De quem nós somos seguidores e servos? No nosso Mestre Jesus. Então, aqui Emmanuel nos pede que sim, que a gente sirva Jesus, mas que sirva em paz, sem a agonia, sem a inquietude, sem a preocupação excessiva, sem a exaustão, porque isso não faz bem. Mas por que a gente descontrola nesses sentimentos e entre agonia, exaustão, em tristeza, em cansaço, choro, reclamações? Porque nós, sem percebermos, entramos num padrão de desequilíbrio. Pode ser um desequilíbrio hormonal, pode ser um desequilíbrio de vitaminas, pode ser um desequilíbrio de qualquer sistema do nosso corpo físico, mas pode ser um desequilíbrio espiritual, quando eu abro as portas para os processos obsessivos, quando eu me conecto e fecho essa conexão com amigos em desequilíbrio que estão desencarnados. Pode ser um desequilíbrio das minhas emoções, quando eu entro no processo de inveja excessiva, de raiva, de ciúme, de controle, né? Quem somos nós para achar que somos os controladores do mundo? Não somos. Nós cuidamos, mas não controlamos, né? Eu cuido e faço tudo o que o médico pede para que minha mãe não entre numa crise hipertensiva. Ótimo. Mas a gente serve, a gente cuida, mas a gente não tem um controle. Porque às vezes, mesmo com tudo sob os nossos cuidados, existe uma alteração, né? Existe uma alteração que muitas vezes vem do aparente nada e que a gente não consegue pontuar o que é que aconteceu. Outras vezes a gente pontua, mas não tem o controle sobre o sentimento do outro, sobre a angústia do outro, né? Quem dera nós pudéssemos evitar que os nossos queridos, os nossos filhos não sofressem por alguma coisa. Quem dera, né? Todos nós gostaríamos de ter esse controle, mas não temos. Como é difícil ver um filho sentir uma dor física, moral, espiritual. Mas nós temos que ser presença, estarmos do lado, em equilíbrio, porque se nós chegarmos no desequilíbrio, na cobrança, o outro aumenta a sua dor, porque ainda tem a dor de nos deixar preocupados ou descontrolados. A gratidão é importante neste momento, para que nós possamos compreender, através das leituras, através de todo esse vasto material que temos, esses ensinamentos maravilhosos que nos ensinam a manter minimamente esse equilíbrio que nós necessitamos para sobreviver. Porque chega um ponto que, se o desequilíbrio for tão descontrolado, a nossa sobrevivência está em jogo, né? E olha o que Emmanuel fala, né?
que nós sabemos que a Terra tem multidões de companheiros endividados. Sim, um mundo de provas e expiações, eu, você, todos nós nascemos aqui com dívidas. E pagar dívidas requer trabalho. Se nós temos uma casa para poder pagar a prestação, a gente trabalha com afinco para não perder aquela casa, né? Então, Emmanuel fala que todos nós sabemos disso. Aí ele toca num ponto crucial. Ele chama a imprensa vulgar, porque tem a boa imprensa, mas ele fala da imprensa vulgar, que dedica colunas e colunas à descrição das tragédias, e que essa imprensa cultiva o hábito de instilar, né, delinquências, conflitos, rebeldias. E aí, diante de uma mídia, de uma imprensa que só traz o que aconteceu de ruim, os profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Gente, olha essa frase de Emmanuel, que fantástico. Os profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Como que nós temos profetas do pessimismo encarnados? E como que tantas vezes nós somos assim, né? Eu conversava ontem com uma amiga, né, que me dá uma tristeza às vezes de perceber que hoje nós vivemos um mundo em que a juventude ela não tem o poder. A nossa adolescência nós nos sentimos muito poderosos, né? E era um poder que alavancava o desejo de realizar coisas quase impossíveis. Nós temos pais que saíram quase analfabetos e trabalharam, muitas vezes adquirindo um estudo mais tardio e que mudou um padrão de conhecimento, de intelectualidade e do mundo material. Então, isso era acreditar. Mas olha só, nós acreditávamos que íamos mudar o mundo. E nós éramos chamados de a esperança do futuro. Então, nós acreditávamos que o que a gente fizesse tinha um poder de mudar o mundo para melhor. E vivemos acreditando nisso. Hoje, a gente vê uma juventude totalmente pessimista. Muitos, muitos, muitos sem energia, sem autoconfiança, com depressão, mas muitos, muitos. Por quê? Não acreditam que possam fazer algo diferente. O que eu escuto dos jovens é a falta do desejo de serem pai e mãe, porque o mundo não tem jeito, segundo eles. E colocar filho nesse mundo é complicado. Nós escutamos dos jovens que o Brasil não tem jeito. Nós escutamos desses jovens e de pessoas, né, desses profetas do pessimismo que assediam, né, a mente uns dos outros, que o mundo não tem jeito, que está perto de acabar e tudo mais, né? Eu lembro que muitas pessoas tinham medo da virada do ano 2000, acreditando que o mundo ia acabar. Gente, nós somos cristãos ou não? Se nós somos cristãos, a quem pertence o governo deste planeta? Jesus. Como que a gente acredita que se o mundo acaba, seria como se fosse uma incompetência do Cristo? Isso nunca vai acontecer. Agora, nós trilharemos caminhos difíceis porque escolhemos caminhos errados? Sim, com certeza. Muitos dos caminhos difíceis que trilhamos hoje são consequências de erros do passado, desta e de outras encarnações passadas. Nós não podemos ser, em hipótese alguma, os profetas do pessimismo.
no nosso lar, no nosso trabalho, para os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos. O mundo melhora a cada dia, mas não vende notícias. Não vende. Eu já falei isso com vocês. Tem um site, uma página, né, que tem no Facebook, Instagram, na internet, que uma pessoa se cansou de abrir ali aquela página inicial do Google e só ter tragédia. Então ele procura, né? Hoje deve ser uma equipe, notícias boas do mundo. E ele criou essa página. Só notícia boa. Como é bom amanhecer o dia, clicar lá e ver as coisas boas que estão acontecendo. Pensem bem. A maioria das pessoas que cercam vocês, que frequentam seus lares, que foram seus colegas de trabalho, de escola, os seus familiares, a maioria é delinquente? A maioria é agressivo, usuário de droga? A maioria está fazendo mal para a humanidade? Porque, na maioria das vezes, nós somos cercados de pessoas que estão neste barco e lutando como a gente. Então, o que fazemos dessa juventude, que antes acreditava ter o poder de mudar o mundo para melhor, hoje são pessoas sem equilíbrio, porque estão tendendo para um lado de uma desesperança, de uma apatia. Pensem bem, não é fácil. Então, Emmanuel fala que urge agora, ou seja, é urgente agora, nós todos, não darmos aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Então, nós não podemos ficar replicando notícias ruins, sabe? Nós não podemos ser essa via de publicar notícias complicadas, de espalhar ódio, desamor, desesperança, né? O que vai ao contrário da vida não deve ser multiplicado. Nós precisamos de dar atenção para a força oposta para que possa combater esses contrários da paz, do bem, do amor e da harmonia, né? Aí Emmanuel fala e explica: basta a gente exageradamente empregar a nossa mente com um desses agentes destrutivos, que aí a gente entra num processo complicado, né? Porque nós não resistimos ao mal, nós caminhamos com o mal, nós entramos nessa vibração e nós teremos ou preguiça, ou cólera e as nossas forças desgastadas. Então, muitas das vezes, nós estamos entrando em padrões energéticos complicados que exaurem as nossas energias. E às vezes é de forma inconsciente. Eu preciso de saber que uma grande parte minha é uma parte espiritual, é o meu ser espiritual que está aqui. Eu não sou só matéria. Então eu preciso de amanhecer o dia e me conectar com esse lado, dando um bom alimento. Aí Emmanuel faz aqui uma comparação. Se eu vou ingerir uma sardinha estragada, né? Um pão mofado, embolorado, né? Um suco que já passou da validade, o que vai acontecer com o meu organismo? Vai adoecer, vai ficar ruim. E se a gente alimenta o nosso cérebro, a nossa mente, de pensamentos e sentimentos e situações deterioradas, o que vai acontecer? Nós estaremos estragando as nossas conexões, nós estaremos adoecendo o nosso cérebro, o nosso pensar. É uma responsabilidade que nós temos que tomar e termos uma consciência da importância de mantermos o bom alimento para o nosso corpo físico que vai adentrar pela nossa boca
e o bom alimento para a nossa mente, a nossa casa mental, o nosso cérebro. E aí, Emmanuel ainda fala: Paulo de Tarso nos disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Compete a todos nós que elegemos Jesus por mestre a obrigação de andar no mundo, ainda que este mundo seja conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, em questões negativas, como essas que a gente está citando, e prosseguirmos firmes nessa estrada de entendimento a serviço de Jesus. Então, Emmanuel pede que a gente se mantenha em equilíbrio, fortalecido, para não entrarmos nesses desgastes, dessas questões supérfluas. Né? Hoje, enquanto eu estava saindo do quarto, fui colocar uma blusa, que estava frio, e vim aqui, em 2 minutos, o noticiário nacional, que estava passando na TV, meu marido assistindo, noticiou 4 acidentes de atropelamentos de pessoas. E no meio, assim, o que teve de positivo de mostrar? Não dá ibope. Né? Vocês sabem que quando tem uma tragédia, né, a gente quer saber notícias, mas não precisa de entrar para uma mídia vulgar de exagerar o mal, o conflito, o desacordo para desequilibrar. Porque aí a gente entra num processo de inquietação e aí a gente cria o ciclo vicioso. Eu estou inquieta, eu preciso de saber o que deu, aí eu ligo a notícia e me deixa mais inquieta, eu ligo de novo, eu assisto. E tem gente que trabalha com a TV ligada. Que agonia, escutando tragédias o tempo inteiro. Que agonia que me dá quando eu chego na casa de alguém e a pessoa não desliga a televisão e fica escutando as tragédias. A gente vai na casa de alguém para fazer uma visita, para falar de alegria, e tem uma televisão dando notícia ruim. Que desespero a gente chegar num local e hora de almoço, de jantar, de café, tem uma televisão ali na cozinha noticiando coisas ruins. Tem gente que tem o hábito, ao invés aquela coisa chique na novela, né? Uma mesa muito bem posta, a pessoa chega, dono da casa, senta na cabeceira da mesa e pega o jornal para ver as notícias do dia. E aquilo ali é um sinônimo de ser muito intelectual. Não olha para a esposa, para os filhos, para ninguém, fica ali. Ou vice-versa. Isso é modelo de vida feliz? Eu preciso, de antes de sair do meu trabalho, saber, né? Isso daí? Talvez eu precise. Mas aí eu preciso de separar as coisas. Eu me alimento, me nutro, depois eu vejo o que eu tenho que ver. Ah, não dou tempo, estou correndo. Levanta mais cedo. É organização. A organização interna me leva a uma organização externa importante também. Né? Pois bem, então, diante de tudo isso aqui, né, que nós vimos, nós precisamos de não espalhar o pessimismo, a tragédia, a violência, tudo que desequilibra a nós e aos outros, dessa forma de buscar controlar e levar aos demais o pessimismo. Que a nossa juventude precise e volte a achar que tem o poder de mudar o mundo, de construir um mundo melhor e que está nas mãos dessa juventude. Porque se nós não nos atentarmos a isso e ficarmos na orelha dos nossos filhos, crianças e adolescentes, falando que o Brasil só tem corrupto, só tem ladrão, que não vai ter jeito, que vontade de sumir daqui, e por aí vai, eu estou plantando sementes de desânimo, de depressão e de ódio no coração dos nossos filhos. Esses filhos vão ser inquietos.
porque vão ficar desconfortáveis de estarem vivendo num mundo desgovernado. Mas eu não. Eu acredito que o mundo está sendo governado, sim, pelo nosso Pai. E a nossa terra está sendo governada por Jesus, não tem como dar errado. E eu queria fazer uma reflexão de um texto para complementar aquele outro, chamado Equilíbrio. Eu vou ler porque é tão importante, eu achei tão fantástico para complementar a nossa leitura, que eu peço licença para vocês. Muitas pessoas acreditam que para se equilibrar, precisam antes equilibrar tudo o que se passa ao seu redor. Aí somos nós, né? A gente acha que para a gente ficar confortável e seguro, nós temos que cuidar de tudo, né? De tudo que se passa ao redor. Aí é aquela coisa, nós criamos um falso self, né? Um falsa, né? Ego, acreditando que nós controlamos e que mantemos tudo sob os padrões que nós escolhermos. E a vida não é assim, porque eu não controlo o outro. E inúmeras coisas eu nunca controlei e nunca vou controlar. Perceba o quanto você se sente cansado quando tenta lutar contra a vida, quando tenta controlar pessoas e situações. Você faz isso na tentativa de manter as coisas em ordem para que você não sofra, para que finalmente se sinta em paz. Mas perceba o quanto de energia você tem desperdiçado nisso e aceite, a vida não pode ser controlada. E depois de um desgaste tremendo de energia, vem o quê? A doença, a psicossomática, né? Aí eu não entendo, porque eu estou controlando tudo, por que ainda acontece isso? Porque esse controle não existe, de fato. Mas o equilíbrio, sim. E quando eu tento exageradamente controlar algo ou alguém, eu entro no processo de desequilíbrio. Aí vem a doença. Se você quer encontrar o verdadeiro equilíbrio, precisa parar de lutar. Precisa aceitar por um momento o caos ao seu redor. Isso não significa você ser passivo. Não. Não significa concordar ou gostar do caos. Não. Significa você entender que essa é a realidade com a qual você precisa aprender a lidar. Então, se eu tenho um parente, uma mãe, que tem uma relação complicada com uma pessoa que trabalha para ela, e me reclama e fala e tal, e eu fico desesperada tentando mudar. Chega um momento que eu preciso de entender aquele relacionamento, como que uma alimenta a outra nessas emoções. Eu preciso de aceitar que existe um relacionamento complicado. Porque eu aceitando isso, aí eu vou entender cada parte do que está acontecendo, aí eu vou poder entrar com uma interferência que ajude. Porque às vezes, diante de um relacionamento complicado, eu vou querer assim demitir, fazer uma mudança, trazer minha mãe para dentro da minha casa. E isso às vezes gera um desequilíbrio muito grande. Sabe? A gente precisa de lembrar que as coisas, nem as pessoas, nem as relações são tão descartáveis quanto a gente imagina. Né? O material se transformou em algo descartável. É o ferro que eu não troco mais a resistência e jogo o ferro inteiro fora. É o chuveiro que eu jogo fora porque para trocar fica mais caro, né? A pilha, né, que você usa, acaba e pronto. E os lixos vão acontecendo. E nós vamos ficando cercados de lixos. Quando eu interfiro e quero controlar algo, né, que não é totalmente da minha responsabilidade, eu estou interferindo e criando lixos mentais, energéticos. Eu não vou deixar minha mãe com alguém que está destratando ela. Não. Aí eu interfiro para valer.
Mas se é aquela implicânciazinha, né, que o idoso tem às vezes com alguém que está tentando fazer o bem, aí eu preciso tomar cuidado de não entrar batendo, né? É aquela história. Às vezes o pai chega da rua, o menino está de castigo. O pai não pode tirar o menino do castigo. Ele precisa primeiro conversar com a mãe. O que provocou aquele castigo? Para depois tomarem juntos uma outra decisão, se for necessário, né? Você para de lutar quando consegue se afastar por um instante desse mundo externo, feito de saliências, de solavancos, e quando você mergulha silenciosamente em direção àquele centro silencioso do seu próprio ser. Quando lá fora está complicado, eu preciso de me voltar para dentro, para ali encontrar as minhas forças e o meu equilíbrio. Você pode fazer isso como? Reservando alguns minutos do seu dia para meditar, por exemplo, para você observar dentro de você e mudar a forma em equilíbrio e calma de olhar para aquilo que está acontecendo externamente. Porque aí sim, a sua interferência vai ser equilibrada. Na quietude do seu próprio ser, nesse espaço de paz que todos nós temos dentro de nós, você poderá reencontrar o seu verdadeiro equilíbrio, lidando até com capacidade com as situações mais desafiadoras e vai lidar com sabedoria, sem se perder a si próprio. Sem se perder a si próprio. Muitas vezes, nós não nos sentimos em paz porque perdemos a nós. E é uma angústia de uma busca inconsciente por quem éramos, por quem somos, uma busca de nós mesmos. Muitas vezes a gente se inquieta pela falta que uma parte de nós está fazendo neste contexto. Você precisa lidar de maneira diferente com os desafios que está enfrentando. Você tem se desgastado demais, lutado demais. Você tem resistido e tentado controlar a vida a qualquer custo. Acredite. Acredite, existe um caminho mais suave, no qual você não precisa se desgastar, se esforçar tanto, pois esse caminho, ele será conduzido por uma energia superior, de volta ao luminoso caminho da sua alma. Chega aquele momento que quando nós não estamos conseguindo lidar, ao invés de entrar em angústia, e a palavra aqui, inquietação, eu preciso de entrar dentro de mim e me conectar com o sagrado, com esse ser superior, essa energia superior, que pode ser do meu anjo da guarda, que pode ser de meu pai que me criou, de Jesus, de um familiar. Essa energia superior que vai jorrar uma luz em mim, iluminada, eu vou conseguir me equilibrar internamente, me fortalecer. Aquilo que parecia tão complicado passa, no momento em que eu estou mais forte, a não ter tanta força assim. Se eu coloco todo o poder no externo, eu me sinto enfraquecida. Então eu preciso de colocar este poder que existe em mim em ação. O poder de transmutar o que é negativo em positivo. O poder de harmonizar, de agregar e de somar. O poder de evangelizar, de esperançar os corações que estão ao meu redor. Desarme-se, abra os braços, entregue os controles, permita-se fluir confiante com a correnteza da vida. Procure equilibrar
todas as áreas da sua vida, porque as diferentes áreas precisam de equilíbrio. Você no seu papel de pai, de mãe, de funcionário, de cidadão, de filho, de estudante, etc. Procure equilibrar os diferentes papéis, né? E confie. Confie na correnteza da vida. Ame, trabalhe, brinque, exercite-se, medite, relaxe. Tudo que a vida quer é levar você em paz a um lugar de paz. Confie. Eu achei essa mensagem maravilhosa. Calou fundo no meu coração. Então, nós precisamos de confiar para sermos portadores de paz, para servirmos em paz ao Mestre. Quando o médico vai adentrar uma UTI repleta de pacientes doentes com Covid, por exemplo, o que ele fazia? Luvas, máscaras, tudo mais, para se proteger e poder agir naquele ambiente. Pensem bem se os médicos ficassem só reclamando, sem entrar e sem agir. Não teriam ajudado a ressuscitar muitas pessoas que já estavam mais para lá do que para cá. Não teriam dado a vida de volta a muitas pessoas. Então, é bem isso. É nós usarmos todas as condições que tivermos, energéticas, internas e até externas, para podermos adentrar este mundo numa situação difícil. O que os médicos faziam? Davam esperança aos familiares que, enquanto tivesse 1% de chance, eles estavam ali lutando. Nós precisamos de levar essa esperança àqueles que nos cercam, de levar a esperança que nós somos construtores de um mundo melhor, todos nós, e de levarmos a esperança a esses jovens tão desesperançados por um mundo que leva adiante notícias que vendem, o olhar que só enxerga o que há de ruim. Isso, às vezes, é muito complicado. Que nós possamos fazer a diferença, irmos somando e fazermos uma grande corrente de positividade, de esperança, de fé, de otimismo, não acomodados, mas trabalhando o tempo todo, né? Então, se eu quero um mundo de paz, que eu possa levar a paz para minha casa e que eu possa colocar a paz na relação ali com os meus filhos, com meu marido e tudo mais. Se eu quero alegria, que eu possa levar alegria onde quer que eu esteja. E assim venceremos todo o mal e venceremos essas inquietações que nos desequilibram profundamente. Amigos e amigas, esse é o recadinho que eu queria dar para vocês hoje. Vamos fazer a nossa prece neste momento. Fechemos os nossos olhos, nos coloquemos numa posição confortável, de paz, aí no cantinho do lar de vocês, onde estiverem. E vamos sentindo a presença de Jesus, lembrando daquele maravilhoso olhar de Jesus. E vamos sentindo que o nosso Mestre traz com ele inúmeras falanges do bem e de luz para cuidarmos de cada um de nós. Então, que nós possamos pedir internamente, rogar, aquilo que buscamos quando decidimos neste momento fazer essa reflexão. Que a gente peça com fé, com esperança, sabendo que o Cristo tudo fará para nos apresentar o melhor neste momento de vida.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia perdoai-nos, Senhor. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Mestre querido, o Senhor um dia nos ensinou esta oração para que humildes pudéssemos pedir ao Pai. Então, que a força dessas palavras ensinadas por Ti possam repercutir nas nossas almas, nas nossas mentes, unindo todos aqui presentes em coração, em emoção e energias, para acreditarmos que o Senhor é o nosso irmão querido que nos ensinou que temos um Pai que vela e cuida de nós. Que a paz, a esperança e a harmonia envolvam os nossos corações. Que todos aqueles que necessitam da saúde física, mental e espiritual possam ser tratados na noite de hoje. Que todos aqueles que têm a dificuldade de continuar plenos de esperança, de fé, possam sentir os seus corações aquecidos pela espiritualidade amiga. Rogamos que os nossos lares sejam abençoados, os nossos locais de trabalho, as pessoas que amamos, admiramos, aquelas pessoas que temos dificuldade da convivência e da compreensão. Todos aqueles que nos foram caros e que já habitam um mundo maior. Todos aqueles que agradecemos por ter nos ensinado tantas coisas ao longo dessa vida. Que todos, Pai querido, sejam abençoados por Ti. E que nós possamos, no decorrer dessa semana, refletirmos sobre essa maravilhosa lição trazida por Emmanuel, para que nós possamos semear o otimismo, a fé, a esperança, por onde quer que pudéssemos passar. Pedimos que todas as nossas águas sejam fluidificadas, que o nosso alimento seja o sagrado que vai alimentar o nosso corpo, mas que nós possamos transformar em sagrado o alimento da nossa mente, através das informações de fora, que possamos diluir aquilo que não faz bem para nós e para ninguém. Assim, nós finalizamos essa prece, agradecendo. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, mentores, anjos da guarda. Obrigada, amigos e familiares encarnados e desencarnados que vieram somar o nosso aprendizado. Que nós tenhamos uma noite maravilhosa para repor as energias e uma semana maravilhosa. Que assim seja. Queridos amigos, finalizamos o nosso estudo de oração. Estudo e oração, sexta-feira, 18 horas, estaremos aqui juntinhos, tá bom? Então, eu desejo que vocês se sintam abraçados, a minha gratidão pelos momentos aqui que vivenciamos juntos. E até sexta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa noite, amigos. Tenham essa lição guardada no cantinho do coração, para sentirem-se aquecidos sempre que precisarem se lembrar desses ensinamentos. Fiquemos com Deus, que Ele nos abençoe.